Já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher. Olha só, o programa hoje está incrível. Vocês já viram um pouquinho de cada coisa aqui. Acabaram de ouvir aí o relato, eu diria, né, do nosso querido apresentador, Nerivan, que contou um pouquinho da sua história, por que resolveu entrar nessa empreitada, essa mudança de vivenciar durante tantos anos, participar da vida de tantas pessoas, se indignar com tantas coisas. E aí, enfim, essa mudança radical. Então, eu não consegui falar no outro quadro, parabenizá-lo pela coragem, porque precisa ter coragem para essa mudança, precisa estar disposto a aplausos, mas há muitas críticas. Então, tem que agarrar a causa, Então, eu reitero aqui meus parabéns, Nerivan. Olha, estou do seu lado. Que, assim, a gente precisa disso, de gente que vivencia realmente do lado das pessoas verdadeiras, os problemas reais e verdadeiros, que acreditam realmente no povo, né? Enfim. Doutor Fábio, vamos falar de intolerância, doutor? Vamos. Você já me assustou aqui no começo. Não é para se assustar. Eu já estou achando que eu tenho intolerância de um monte de coisa. Não é. A gente acha que tem. E vamos descobrir outras, aquelas que você achava não são. Doutor, para a gente reforçar um pouquinho aquilo que você falou no começo, quem está assistindo, qualquer pessoa pode ter intolerância a qualquer alimento? Pode. As intolerâncias, elas são causadas por base proteica dos alimentos. Por que base proteica? Porque nós precisamos de um anticorpo mediador. Então, ele vai reconhecer aquela substância como uma substância estranha, vai montar o que a gente chama de imunocomplexo, e esse imunocomplexo tem que ser destruído. Se ele não for destruído, ele vai se alojar num órgão ou num tecido e gerar um processo inflamatório. Então, os processos de intolerância são processos inflamatórios. Eles estão relacionados a duas situações básicas. Primeiro, a nossa microbiota, aquele número de bactérias que nós temos dentro do intestino. Nós temos aproximadamente 1,5 kg de bactérias dentro do intestino. Meu Deus do céu! Você pensa que você faz a digestão dos alimentos? Não. Quem faz digestão dos alimentos são essas bactérias. Olha só! Elas fazem todo esse processamento e nós ingerimos proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Toda essa ingestão vai para alimentar esse grupo de bactérias, que vão pegar uma proteína e vão quebrar ela em aminoácido. Então, por exemplo, você fala assim, o meu caso de celulite, eu tomo colágeno. Eu chupo a bala de goma. Não vai acontecer nada. Olha, Marisa, que a gente aprendeu foi por água abaixo. Se você não ingerir a proteína que tem a sequência de aminoácidos que o meu organismo vai reconhecer e vai sintetizar o colágeno dele... Não adianta nada. É comer gelatina. Não vai acontecer nada. Então, eu vejo muito isso. Na banca de jornal, existem 2.000 títulos, como a saudável, como a verde, como a amarelo, como a orgânico. Só que, se você for seguir isso, vai morrer maluca. Tá? Então, dentro daquelas 25 toneladas que nós vamos ingerir, nós temos que aqui rotacionar esses alimentos. Por que rotacionar? Porque senão nós entramos num processo de monotonia nutricional. Então, todo dia a mesma coisa, é como usar um sapato apertado. Se eu uso um sapato que me incomoda, ele vai me ferir o pé. Sim. Né? Vai me gerar uma bolha, uma calosidade. Eu vou mudar eu preciso me apresentar, o fashion faz parte do meu uniforme, né? E eu preciso manter meu aprumo. Então, eu vou mudar esse aprumo, eu vou desalinhar a minha coluna, vou desalinhar a minha coluna cervical. Eu posso até mudar o timbre de voz nesse desequilíbrio. Olha que coisa. De aprumo. Mas eu posso ter enxaqueca também, posso ter dor de cabeça. Quando eu vou ao médico, o que eu reclamo? Da dor de cabeça. E ele vai me dar um analgésico para dor de cabeça. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Então, na intolerância alimentar, nós procuramos a causa desse sinal e sintoma. E o outro fator, o primeiro é da microbiota, o segundo é da permeabilidade intestinal. Por quê? Se essa macromolécula, uma substância, um tamanho pesado, ela tem que ser absorvida para cair na circulação e ser encaminhada para os órgãos afins.
Se ela é muito grande, ela vai inflamar a mucosa intestinal. Inflamando a mucosa intestinal, o intestino se torna mais permeável e outras substâncias vão passar. Quando essas outras substâncias passam pelo intestino, o sistema imunológico se perde nisso. Eu falo, caramba, agora o pessoal vem vindo em turma aqui, como é que eu faço para defender esse processo todo? Então, a intolerância alimentar está relacionada aos nossos hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então, eu posso comer alimentos orgânicos, como uma cenoura orgânica muito boa, né? Sem nenhum defensivo agrícola, sem o uso de adubos, mas aquela proteína da cenoura, eu não consigo digerir ela bem. Olha que coisa. Então, eu acompanhei um paciente durante 18 meses que tinha episódios de diarreia. E quando nós percebemos, e depois existem exames próprios para isso, nós percebemos que o que causava a diarreia nele era cenoura. Nunca mais esse camarada vai comer cenoura? Não, vai sim. É só corrigir o quê? A microbiota dele, que a gente chama disso de disbiose, e tratar a inflamação e a permeabilidade intestinal. E aí ele volta a consumir cenoura, mas não todo dia como ele comia. Doutor, e quando é que eu devo ligar meu botãozinho do alerta? Quando que eu devo procurar um especialista? Olha, estou sentindo alguma coisa recorrente e pode estar ligado a algum alimento que eu ingiro assim, com uma certa... É muito difícil de você localizar os alimentos. Hoje a gente tem exames próprios para isso. Vou dar o nome técnico do exame, chama intolerância alimentar mediada por IgG. IgG é o anticorpo que vai ser investigado nesse processo todo. Mas à medida que você tenha sinais frequentes, como eu falei, que a literatura médica descreve 150 sinais e sintomas atribuídos à intolerância alimentar. Então, aquela enxaqueca, indisposição, queda de cabelo, dificuldade de perder peso, dor muscular, dor articular, dificuldade de acordar ou irritabilidade. Então, vamos percebendo esses sinais e sintomas. Que especialidade cuida disso? Todas. Sim. Todas. O ginecologista pode observar mulheres com corrimentos frequentes, com candidíase frequente. Provavelmente, ou em uma grande maioria dos casos, está associada a um processo alimentar de mudança de pH, de acidez vaginal, e se instala lá a candidíase. Os casos de autismo, por exemplo, as crianças autistas têm uma síndrome, um complexo de reações, mas às vezes ela reage muito a pequenas substâncias, a pequenos minerais, a pequenas proteínas. Então, precisamos observar isso. Então, um ginecologista, um cardiologista, um neurologista. Aqui em São Paulo, eu tenho 3 colegas psiquiatras que usam isso no dia a dia deles, fazem testes de intolerância alimentar nos pacientes, procurando o quê? Que o tratamento dele, por irritabilidade ou algum outro processo neurológico, possa ajudá-lo num tratamento mais efetivo. Então, não existe especialidade. É lógico que, como o processo é digestório, a gente sempre vai procurar um nutricionista, um nutrólogo, um gastro, para isso, né? Não existe muita literatura médica nesse assunto, mas elas existem. O que a gente precisa fazer é procurar, né? É pesquisar. Então, e comer o mais variado possível. Então, vegetais, carne, gordura. Não é proibido comer gordura animal. O que nós não podemos fazer é nos exceder. Então, eu não posso comer carne de porco todo dia, mas eu posso comer carne de porco. Mas existe algum alimento, doutor, que, olha, esse é um alimento que dá intolerância com maior frequência? Sabe o que eu tenho achado? Eu tenho aproximadamente, já vi 6 a 7 mil exames pessoais, assim, pacientes. Né? O campeão da causa é fermento. Fermento? Fermentos e leveduras. Onde é que está presente o fermento e levedura? Pão, por exemplo? Na panificação e na indústria de bebidas. Por que esse fermento altera ou leva a um quadro de intolerância alimentar? Porque essa levedura, esse fermento, modifica a nossa flora intestinal, a nossa microbiota. O termo flora é mais antigo. A nossa microbiota intestinal.
Então, essas bactérias vão brigar entre elas e vão perder esse processo todo digestório. Eu dou uma aula chamada Os Vilões Brancos. Quem são os vilões brancos? Leite, açúcar, sal, farinha de trigo, clara de ovo e fermento. Mistura esses 6 elementos. Você faz qualquer coisa com qualquer cara, com qualquer cor. E um outro agravante, nós ingerimos por mês em torno de 200 gramas de substâncias químicas que a nossa célula não tem a mínima ideia do que vai fazer com isso. São acidulantes, espessantes, corantes, que vão entrar pela boca, ou se vão entrar pela pele. A pele é mais difícil, mas vão entrar pela boca. Quando a célula recebe uma substância dessa estranha, um corante, por exemplo, ela pode desenvolver um processo alérgico, um processo inflamatório, de intolerância. Porque aquela célula ela vai pegar aquela substância e falar assim, o que eu vou fazer com esse negócio agora? Não vou ficar comigo, não. Põe para o fígado. O fígado fala, eu não cuido desse negócio, manda para a tireoide. A tireoide guarda isso. Essa mensagem, e nosso organismo é todo feito por frequências e por mensagens. Isso é um correio aberto. Essa célula faz uma outra célula que guarda essa substância. Doutora, eu já estou recebendo mensagem aqui da nossa produção, que esse assunto é muito complexo, para eu te convidar para voltar aqui novamente. Só vou terminar essa frase. E quando essa célula recebe e se modifica, nós chamamos isso daqui do quê? De câncer. Olha só. Então, por isso que é difícil localizar o agente causal do câncer, porque tem um componente genético nesse meio caminho. E pedindo até para eu fazer o pedido no ar, que é para o senhor responder no ar se volta. Sim, volto, com prazer. Ele volta para falar desse assunto. Ele que conversa dessa forma tão clara com a gente, com certeza é de interesse, eu diria que de muitas e muitas pessoas que estão nos assistindo. Guimarães Rosa dizia uma frase assim, eu sei que eu não sei, mas que eu desconfio de muita coisa, eu desconfio. Então, já fica aqui, pedindo para que você volte para a semana que vem já, doutor. Ele vai olhar a agenda dele, mas se você tiver disponibilidade, a gente agradece muito, porque eu acho que as coisas andam acontecendo numa velocidade tão grande, muitos males, né? Infelizmente, cada hora a gente ouve falar de uma coisa, e se você tiver essa disponibilidade, doutora, a gente agradece muito. Só conferir minha agenda lá, vem com todo prazer. Então, olha, vamos torcer aí para o doutor ter uma vaguinha na agenda, e aí ele vem aqui, semana que vem, conversar com a gente novamente. Muito obrigada, viu? Obrigado, então, por me ouvirem. Eu agradeço a todos vocês aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez também a nossa Ivani Coelho. Eu que agradeço. Ivani, onde que as pessoas te encontram? Suas redes sociais? Rede social é Ivani Coelho, mesmo YVANI, assim como está no CD. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, está tudo lá. Olha, mandar um beijo muito especial para quem está em casa. Hoje a gente estourou o nosso tempo. Amanhã tem mais Profissão Mulher, porque o coração dessa loura é teu. Vamos finalizar com um pouquinho de Ivani. Vem cá, Ivani, canta o quê para a gente agora? Forte Desejo. Forte Desejo. Um beijo. Até amanhã. Quando vi você, foi demais pra mim. Bateu forte um desejo de ficar ao teu lado. Quis te abraçar pra sentir comigo o calor dos teus braços, ser o teu abrigo. Mas eu me guardei só pra mim o sabor dos teus beijos. Você não sabe que estou entregue a você. Vou me encher de coragem